Dos outros espectros, não. Agora, voltando pro problema da direita independente. Isso. A gente precisa de um nome que tenha projeção, que queira disputar e criar o consenso em torno desse nome. A gente não tem esse nome hoje. Não tem... Quem seria hoje? Não tem. Você tem vários nomes aí jogados num campo de centro-direita, direita, contra o Bolsonaro, mas nenhum deles dá sinal claro de que quer disputar e não tem consenso nessa direita entre nenhum deles. Um deles é o Moro, que sumiu, né, em termos de politicamente falando. Faz muito tempo que você não vê um posicionamento do Moro, né, falando alguma coisa, criticando alguma coisa, elogiando alguma coisa, aparecendo, né? E ainda que aparecesse, também precisaria ser construído, né? Vamos construir uma candidatura do Moro? Beleza, a gente sabe que o Moro pensa sobre corrupção, mas agora a gente não sabe o que o Moro pensa sobre economia. Né? E aí ele vai precisar sentar e conversar, se ele quiser ter uma candidatura. O Luciano Huck é outro que tenta. Mas o problema do Luciano Huck é, ninguém acredita que ele vai, né? Ele ensaia sempre que vai e que não vai, mas todo mundo pensa, pô, na hora de ver o salário da Globo, a exposição que ele tem na Globo e disputar a eleição da presidência da República, que é só porrada debaixo da cintura, ele vai ficar no conforto da Globo, que ele ganha mais, aparece mais e se queima menos. É a análise, pelo menos, que o mundo político faz. Mas quem clama pelo poder, meu irmão? Sim, não, claro. Para um cara que já tá rico e famoso, o que faz sentido dele querer na vida é ter um posto de poder. Se você pensar o Donald Trump da mesma forma, não precisa passar posto de poder. Sim, mas o problema do Luciano Huck é o próprio precedente dele, de 2018. Ele já fez o mesmo ensaio e arregou, né? Esse é um problema dele. O outro problema dele é que, apesar de economicamente ele sempre defender privatização, tá, o corte de gasto, na pauta de costumes, digamos assim, ele defende cotas, né? Ele defende pautas mais ligadas à esquerda. E aí ele vai acabar ficando sem ninguém. Porque a esquerda vai chamar ele de golpista, né? Que é do mercado financeiro, rico, branco, do olho azul. E a direita vai falar que ele que é psolista, que ele é o cara do Leblon, socialista do Leblon, de iPhone, não sei o quê. Então vai acabar ficando sem ninguém, né? Ele não tem discurso. Então você tem um problema dele querer e você tem um problema de criar um consenso sobre o nome dele. Eu tinha pensado realmente assim, fora a questão econômica, o papo dele é o papo do Projac, né? Exatamente. E esse é o problema dele. E aí, vai ter voto de quem? Sim, fica no meio do caminho e se fode dos dois. Dos dois lados, vai apanhar dos dois lados. É foda, né? O cara abre a mão... ele não pode abrir a mão economicamente, que a direita abandona o cara. Se ele abrir a mão ideologicamente, o público não vai embarcar, porque a direita não vai querer abraçar legalização da maconha, como ele fez um documentário lá com o irmão dele. Fez um documentário do Quebrando Tabu, sim, entendeu? É lógico. Não tem como, ele fica realmente meio ilhado, né? E aí tem o Mandetta também, mas que é outro cara que sumiu mais do que o Moro até, que esse ganhou projeção por ser ministro da Saúde no meio da pandemia e ter brigado com o Bolsonaro, mas sumiu e, ao que tudo indica, quer ser governador, não quer ser presidente. Então já tem essa dificuldade, outra dificuldade de querer e de ter consenso sobre o nome dele. Então a gente tá fudido, basicamente, falando em termos de direita anti-Bolsonaro. Então, assim, você é engraçado. A gente tá sem projeto, a gente tá órfão de projeto. Engraçado, porque você tem o Bolsonaro liderando uma parcela aí, né? Você tem uma direita sem uma liderança, você tem uma esquerda que ainda se atropela em liderança, a gente ainda fala de Ciro, fala de Lula, mas ninguém, o Boulos agora aparece como um papo, mas também a esquerda também não há um consenso. A esquerda não vai ter, pelo que eu já vejo já na Câmara, não vai ter consenso. Todo mundo vai lançar candidatura na esquerda. Isso ninguém vai abrir mão. Porque... Você acha? O PSOL ninguém vai abrir mão. O PT é um partido hegemônico no seu próprio estatuto. Sempre defende ter candidatura majoritária e nunca abrir mão de chapa em nome de ninguém. E nunca vai fazer, porque é a estratégia deles. E é uma estratégia bem sucedida. Eles chegaram ao poder muito por ter essa estratégia de sempre sair como cabeça de chapa, sempre sair para marcar posição. Mas no atual momento, com a queimação toda, né? A questão é que a prioridade do PT não é derrubar o Bolsonaro e ter alguém de esquerda no poder. A prioridade do PT é... seu poder. Exatamente. E por isso que o PT nunca compõe com ninguém. Nunca vai compor com o PSB, nunca vai compor com o PCdoB, nunca vai compor com o... Sempre vai ser cabeça de chapa. E ao mesmo tempo, durante o governo Dilma, se associou ao PMDB e se fudeu por causa disso. Sim, mas, então, mas sendo cabeça de chapa. Sim. Eles que eram sempre... Eles que sempre o nome, né? Agora, se for o PT o nome da eleição, a esquerda vai perder de novo.